Bem-vindos de volta. E agora vamos falar sobre os elementos curvos, né? Deixamos esse assunto aí pendente no vídeo anterior. Então, como eu estava comentando, é muito comum, né? Não é que seja uma coisa que todo projeto tenha, mas não é incomum que a gente tenha ou se depare com elementos curvos, geralmente varandas, né? Às vezes um detalhe no canto do prédio, tem certas curvas. E aí eu tenho que dizer uma coisa para você: não adianta você vir quando a gente está aprendendo a mexer no AutoCAD, a gente vai lá, né? Aprende lá cotagem, raio. Aí clica na curva, aparece lá o raio, né? Então aqui não adianta, gente, você chegar aqui e vir cotar e aparece aqui o raio, né? Aí ele diz raio, vamos imaginar lá aqui 12,38, né? 12 metros e 38. Na obra isso não vai servir para nada. Aqui tem uma inflexãozinha aqui, né? A gente nota um ponto de inflexão, cota aqui esse raio, tá aqui o centro do raio, aí tem lá o valor do raio, sei lá, 253. Gente, isso na obra não serve para absolutamente nada. Até porque isso aqui vai estar meio que fora do espaço da laje. Isso aqui, o centro o centro desse raio aqui embaixo pode estar lá fora do prédio também. Então esquece isso. O que você deve fazer numa situação como essa? Isso que está aqui nessa prancha, tá bom? Você precisa discretizar o raio. Então foi o que a gente fez aqui. Então a gente pegou o início e o fim desses arcos, né? Inicia mais ou menos por aqui, termina mais ou menos por aqui. Então a gente saiu colocando a cada 50 centímetros umas abscissas, né? 50, 50, 50, 50, 50, saiu colocando 50, aqui foi o que sobrou, 34. E em cada 50 desse, você coloca aqui uma ordenadazinha, né? Ordenada não, um Yzinho, claro que isso aí está tudo em planta, né? Então, em planta, eu coto aqui com 88,7, 108,2, e eu vou construindo isso, né? Através dessa discretização por trechos. Então, isso sim, na obra o pessoal consegue fazer. Então, não adianta, você vai fazer um projeto, não sai com essa história de colocar aqui um raio com o centro bem longe lá, porque isso não vai simplesmente servir para nada. Então, esquece essa história aqui. Tem que discretizar como a gente fez aqui. Outra coisa importante, gente, é que se você observar aqui nesse anterior, você vai observar aqui o seguinte, olha, os pilares tem uma achura, esse aqui, não sei se dá para vocês notarem, mas tem bem aqui assim, tem uma achura dupla, né? Eu acabei de riscar aqui em cima, tem uma achura dupla. Às vezes não tem achura. Então vamos lá, o que é que isso significa? Claro, né? Eu vou mostrar aqui a convenção do que eu uso nos meus projetos, mas claro que cada engenheiro estrutural pode escolher a sua convenção. Essa daqui, como a gente utiliza o TQS, essa aqui vem mais ou menos pronta no TQS, então a gente acaba aceitando o que o TQS diz. Então vamos lá. Se você tem uma achura simples, apenas no sentido, significa que aquele pilar prossegue, ou seja, ele vai para o andar de cima. Se você tem uma achura dupla, significa dizer que aquele pilar morre. Ele não passa para o andar de cima. E se ele não tem achura nenhuma, significa que ele nasce. Então eu vou fazer aqui, vou tentar fazer aqui um desenho, olha só, para vocês entenderem o que seria cada caso desse. Então deixa eu fazer esse desenhozinho aqui, tem uma viga, aqui um pilar, aqui tem um pilar, aqui e aqui, ok? Vamos supor que isso aí seja um retângulo. Vamos colocar uma viga aqui embaixo, se imaginar que seja uma viga de transição, tá? Agora aqui é em planta, tá certo? Então vamos ver aqui esse pilar. Tem um pilar aqui, tem um pilar bem aqui, e tem esse pilar aqui, tá certo? Muito bem. Então olha só, se o pilar, veja que aqui está o nível do pavimento, tá certo? O nível do pavimento aqui. Isso aqui é uma vista num plano vertical, uma vista de perfil, e isso aqui é uma planta baixa. Então tem uma separação aqui entre esse desenho e esse, são dois desenhos diferentes. Bom, se o pilar existe na parte de baixo e ele vai existir para o andar de cima, significa dizer que ele prossegue. Então, na hora que no projeto você vai ler ele com essa achurinha do jeito que está aqui. Tá bom? Mas, se o pilar existe na parte de baixo e ele não existe na parte de cima, significa dizer que ele morre. Então ele vai morrer nesse andar. Então, olha só,
eu vou fazer uma achura dupla aqui. Olha como é que fica. Fica essa achura dupla. E se o pilar, então, morreu. Então, e se o pilar, ele não existe na parte de baixo, mas ele existe na parte de cima, significa que ele está nascendo aqui nessa viga. Então, ele não tem achura nenhuma, é um pilar que nasce. Deu para vocês entenderem? Eu acredito que sim. E aí, em planta, a gente costuma, né, representar com essas achuras. E também outra coisa importante, vocês podem ver muitas vezes no projeto, é a questão do ponto fixo. Eu posso ter um ponto fixo no canto, no centro, ou eu posso ter, inclusive, uma face fixa. Né? Não seria nem um ponto, seria uma face fixa. Então, eu também quero explicar esse assunto aqui para vocês, em termos de ponto, de face, ok? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, você tem uma planta que está bem aqui, aí você tem esse pilar que está aqui no canto do prédio, né? Então, você tem uma viga bem para cá, você tem uma viga bem para cá. E vamos supor que há uma variação desse pilar. Esse pilar é 25 por 60. E no andar de cima ele vai virar 25 por... Olha, 20 por 60. Você está tirando aqui 5 centímetros dele. Então vamos fazer aqui uma planta, vou fazer aqui um corte. Aqui. Aqui. Então ele vem aqui com 25 e aqui ele deu uma diminuída para 60. Então se você observar, essa... agora eu vou trocar aqui a pontinha. Então, se você observar, essa lateralzinha dele aqui se manteve, olha só. Então, ela é fixa. Agora, essa face que eu estou pintando de amarelo agora, ela veio para cá, ela se deslocou para cá. Veja que ela está aqui e ela veio para cá. Então, ela é móvel. Então, opa, apaguei aqui sem querer. Então, no caso dela, cabe uma situação dessa de canto fixo. Mas vamos supor que você tem, vamos de novo aqui, você tem uma situação que está no meio do prédio, né? Então, deixa eu desenhar aqui em planta primeiro, está lá no meio do prédio, você tem esse pilar bem aqui, está aqui uma viga passando para cá, tem uma viga para cá, tem uma viga para cá, e aí você faz o seguinte, esse pilar tem 25, você quer diminuir 2,5 desse lado, você quer diminuir 2,5 do outro, que você está no meio aqui do prédio. Então você faz assim, e aqui você diminui. Você vê que não tem você não tem um canto fixo pelas extremidades. O que está valendo aqui é o eixo. Então, é uma situação como essa. Você diminuiu pelos dois lados, ok? Então, você diminuiu pelos dois lados. Então, o primeiro caso, essa face aqui, ela vai desde a fundação até a caixa d'água, você está na extremidade do prédio, e essa face aqui, ela vai, em determinado local, ela se desloca para um lado, vai lá para cima, pode se deslocar de novo. Seria um canto fixo, pelo canto mesmo do pilar. Mas eu posso ter um pilar no meio do prédio, se o prédio tem algum tipo de simetria, então eu venho aqui e em uma determinada altura eu vou diminuir o pilar, então eu trago essa face, trago essa outra. Lá na frente, diminuo. Então eu mantenho o eixo fixo e não as faces. Seria esse segundo caso aqui. E também eu posso, claro, que o canto é quando eu posso, de repente, às vezes, diminuir as duas faces. Então eu posso ter um pilar desse tamanho e querer diminuir nos dois sentidos. Aí eu fico com esse canto aqui fixo. Ou eu posso simplesmente mover a face. Uma ou as duas faces. Acho que você ficou bem claro aí para vocês. Aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho esse pilar 5 aqui desse projeto. É um pilar que tem 30 por 100, mas lá na frente ele vai ficar 25 por 100. Então ele perde esses 5 centímetros que estão aqui. Então houve uma diminuição. Aqui esse é um pilar de 110 por 55 que vai virar um pilar de 110 por 45. Perdeu esse lado, perdeu esse lado. Esse pilar 20, simétrico do 22, ele tem uma mudança de seção nos dois sentidos. Então lá embaixo ele é 50 por 120, depois ele fica 45 por 110. Então ficou esse espaço aqui todo aqui menor. Então é claro que ele não tem nenhuma face fixa, ele tem um canto fixo. Esse cantinho superior direito dele. E aí eu também estou colocando outros exemplos para vocês observarem. Bom, outras coisas também importantes que acontecem nas plantas, que vocês vão observar nas plantas, são os rebaixos, né? Então veja que aqui, em alguns projetos você tem uma sombra. No caso desse aqui, a gente tem uma achura, né? Mas veja que essa parte que está aqui na achura, toda essa parte que está aqui, que eu estou passando aqui o mouse, ela está 5 centímetros abaixo. Então, olha só, veja como é que ela se comporta aqui. Então,
muito comum também nas varandas, às vezes tem consultor que pede rebaixo dentro de banheiro, né? Hoje em dia estão usando menos, mas pode existir rebaixo dentro de banheiro. O fato é que existem os rebaixos, eles precisam ser representados. E aí é importante muitas vezes fazer um corte, né? Isso aqui aparece no projeto, um corte mostrando esse rebaixozinho de 5 centímetros. Bom, nossa aula foi bem extensa, essa aula de formas teve muito assunto, muito conteúdo, mas finalizamos o conteúdo da aula 8, ok? Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa aqui nesse assunto de formas e eu espero vocês então no nosso próximo capítulo. Até lá, hein? Tchau!